Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, casa de Pai Joaquim de Angola e de Vovó Cambina da Cachoeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu estava vendo o nosso último vídeo, que por sinal foi maravilhoso, o que a nossa irmã Fran falou sobre os 114 anos da Umbanda e fez um apanhado histórico, falou sobre a religião de Umbanda e todas as suas dificuldades que até hoje nós, no exercício da mediunidade, no exercício da religião, ainda sofremos. Então, me veio à cabeça como a gente pode fazer um guia prático de Umbanda. Muito comum, né, na internet. Os 10 motivos para sermos mais felizes, os 7 motivos, ou os 7 passos para um trabalho honesto. Então, é claro que é um apanhado, é claro que é superficial, mas eu queria complementar um pouco esse maravilhoso vídeo que a Fran fez, e aconselho mais uma vez que vejam o vídeo, sobre 10 coisas que nós devemos saber sobre a Umbanda. Nesse vídeo atual, nesse de hoje, nós vamos falar somente sobre 4, ou melhor, sobre 5 itens, 5 coisas. As outras 5 nós vamos deixar para o capítulo 2, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então, o primeiro item, ou a primeira coisa que nós devemos saber sobre a Umbanda é: Exu não é demônio. Aliás, nós umbandistas sequer acreditamos em demônios. A gente não acredita que exista um ser malévolo criado por Deus e que é infinitamente ou permanentemente mal. A gente acredita na lei de evolução. E o que é a lei de evolução? A lei de evolução é que nós nascemos simples e ignorantes e conforme os nossos atos, conforme o nosso livre-arbítrio, a gente vai lapidando, evoluindo, crescendo, a gente vai aumentando e melhorando a nossa capacidade evolutiva. É claro que, não raro, nós sofremos influências, interferências espirituais de espíritos ainda em sofrimento. Mas esse caráter é provisório, sabe? Ele não tem um caráter permanente. E no momento em que nós, umbandistas, mudamos a nossa conduta, mudamos nosso jeito, nós mudamos o nosso pensamento, atraímos outros tipos de espíritos mais evoluídos. Então, nós não acreditamos no demônio, nós acreditamos na lei de evolução. E essa lei de evolução, ela é tão importante dentro da Umbanda que com os mais sábios a gente aprende. Com os menos sábios a gente ensina, mas nunca deixamos de largar as mãos uns dos outros. Então essa ideia umbandista, ou melhor, essa ideia de evolução espiritual que está dentro, calcada na Umbanda, ela vai se refazer e vai se colocar no pensamento de Exu. Exu é um espírito trabalhador da caridade e que trabalha para o bem. E que muitas vezes trabalha em regiões sombrias onde a ignorância prevalece. Mas esses seres ignorantes, eles também vão crescer, eles também vão evoluir, eles também vão ser socorridos. Então Exu não é diabo, longe disso. E se a gente fizer um pensamento interno, a gente pode ver que a nossa vida, as nossas decisões, é que nos leva para o buraco, né? Então, quem é demônio de quem? Acho que nós somos um pouco demônios de nós mesmos e que devemos repensar nossas condutas. A segunda coisa que a gente deve aprender na Umbanda, ou que a gente deveria saber quando ingressa num terreiro umbandista, é a lei da reencarnação. Nós acreditamos. Se nós acreditamos na evolução espiritual, ela só se dá por um modo: pela lei da reencarnação. Essa lei que faz com que nós, em cada existência na vida terrena, faz com que a gente, através das provas, através das expiações, nós cresçamos. Então,
essa lei evolutiva, essa lei da reencarnação, ela faz parte da crença umbandista. Porque, mais uma vez, nós não acreditamos em dor eterna, em pena eterna. Nós acreditamos na felicidade. Os guias, as entidades espirituais nos mostram isso. Que no momento em que a gente consegue ter consciência de si mesmo, a gente consegue ter um novo momento espiritual. Então, se a gente está passando por algo que não nos é aparentemente bom, procuremos melhorar a nossa conduta, a nossa casa espiritual, nossa casa íntima. É claro que, por vezes, nós somos acompanhados de espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Então, a nossa mudança de conduta, também ajudará aqueles espíritos ignorantes e não maus, porque maldade é apenas a ausência do bem, é apenas a ignorância de não saber fazer o correto. E aí, quando nós mudamos a nossa faixa vibratória, nós melhoramos, nós aprendemos e devemos não só aprender, mas apreender os conhecimentos espirituais. Terceira coisa que a gente deve aprender, o que devemos saber quando ingressamos no terreiro de Umbanda, ou quando sabemos, ou quando ingressamos na religião de Umbanda. Sabe aquelas oferendas que tem nas ruas? Aquilo não é Umbanda. A sujeira que fazemos em desfavor da natureza, isso não é Umbanda. Mas nós fazemos oferendas. Nós oferendamos a nossa fé através de elementos magísticos em locais específicos em que nós, após essa oferenda, nós também integramos à natureza aquela oferenda, mas também, se necessário, retiramos para a limpeza do ambiente. Então, na religião de Umbanda, é claro que fazemos oferendas, é claro que colocamos para os nossos guias, nossas forças espirituais, os nossos orixás, nós entregamos para eles, através de elementos materiais, o nosso exercício da fé. Mas aquilo que vemos nas ruas, as sujeiras nas encruzilhadas, as sujeiras nos ambientes urbanos, isso não é Umbanda. Quarta coisa que devemos saber sobre a Umbanda: o toque, a música, a palma, ela faz parte da gira de Umbanda, ela faz parte de uma ritualística de Umbanda em que faz com que nós cresçamos, faz com que nós conectemos com as entidades espirituais. Pode ser com canto livre, pode ser através da palma, pode ser através do atabaque. O que importa é a vibração e a conexão com o sagrado. E o toque, a batida, a palma, ou só o cantarolar, ele faz com que nós nos conectemos com as entidades espirituais e faz também com que nós nos conectemos com o nosso espírito, com o nosso ambiente espiritual. Então, dentro de um terreiro de Umbanda, muito provavelmente, nós vamos ter o toque como sendo esse símbolo de alicerce com o sagrado, esse símbolo de ajuda espiritual. A quinta coisa que devemos saber sobre a Umbanda: nós utilizamos a mediunidade como forma de intercâmbio espiritual. Mas não é em qualquer lugar, não é em qualquer momento. A religião de Umbanda utiliza dos guias espirituais de forma positiva. Nós nos utilizamos do intercâmbio espiritual para receber as mensagens do além, as mensagens da outra parte da vida, do mundo espiritual. Mas não é a qualquer momento, não é em qualquer hora, não é em qualquer lugar. O exercício da mediunidade, ele tem que ser bem treinado, disciplinado. Então, quando nós vemos e observamos um desregramento desse exercício para o bem, para as boas mensagens, ali não é Umbanda. Então, quando nós conectamos com esse ambiente espiritual benéfico, ele tem que ter um preparo, ele tem que ter um exercício, ele tem que ter uma educação mediúnica. Porque conectar-se com o sagrado, conectar-se com as entidades espirituais que estão muito acima de nós, requer
uma disciplina, requer um ambiente espiritual saudável. Então, essas são as 5 primeiras coisas que devemos saber sobre a Umbanda. No próximo vídeo, nós falaremos sobre outras 5 coisas que devemos aprender ou que devemos saber dentro de uma tenda de Umbanda, dentro de uma gira de Umbanda, dentro de uma religião de Umbanda. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe, que São Francisco de Assis esteja conosco na nossa caminhada e que Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambinda da Cachoeira nos abençoe na nossa caminhada espiritual. Muita paz, meus irmãos.